O que o senhor vai ter para apresentar? Não vai ser um pouco difícil competir com outros adversários que têm realizações aí a mostrar? Quais são as realizações que os outros candidatos têm a mostrar? Exatamente, né? Ou não será mais do mesmo? Quem é que tem realmente realizações concretas para mostrar? Os adversários, por exemplo, falam da questão do senhor não ser de São Paulo, mas não é só uma questão de torcer para o Flamengo, é uma questão de conhecer as necessidades do Estado, estar familiarizado com isso, ou o senhor vem apenas carregando o voto do eleitor do presidente Jair Bolsonaro? É interessante isso, né? Porque se eu não tivesse familiarizado com as questões de São Paulo, eu não teria proposto a recuperação do ramal ferroviário de Colômbia, nem a recuperação do ramal ferroviário de Panorama, a ligação Panorama-Bauru. Tampouco a duplicação do trecho de Tirapina para Santos, ou o contorno ferroviário de Catanduva, ou o contorno ferroviário de Rio Preto, ou a privatização do Porto de Santos como uma solução para a ligação seca Santos-Guarujá, ou a quadruplicação da Via Dutra na região do Vale do Paraíba e todos os investimentos que vão ser feitos para o turismo religioso em Aparecida, o Caminho dos Romeiros, ou a privatização, a concessão do aeroporto de Congonhas, do Campo de Marte. Não me parece que eu não esteja familiarizado com os problemas de São Paulo. Então esse discurso, não conhece São Paulo, etc., até do Rio. Nasci no Rio, morei no Rio até os 2 anos de idade, 2 anos e pouco. Esse é o grande carioca. Mas no final das contas é uma pessoa que está percebendo e que tem espírito paulista, porque arregaça a manga e trabalha, e apresenta a solução, e foi assim a vida toda. Boa parte das obras foram obras iniciadas em governos anteriores e que o governo Bolsonaro deu continuidade. Nós acabamos obras de governos anteriores. Essa é a crítica? Que bom que nós acabamos obras de governos anteriores. Muito do que está sendo, que vai ser apresentado na campanha pelo senhor como grandes obras do governo Bolsonaro, ele recebeu parcialmente prontas, pode ter retomado, concluído, tem seu mérito por isso. A crítica é que muito do que foi entregue não foi um investimento que foi iniciado no governo Bolsonaro. Ótimo, mas foi concluído no governo Bolsonaro. Tinha coisa que estava no estágio muito inicial no governo Bolsonaro. Foi o governo Bolsonaro que acabou a transposição de São Francisco, que fez a ponte do Abunã, que estava lá inacabada há muito tempo, no estágio muito inicial. Mas o senhor concorda que não dá para dizer que a transposição do Rio São Francisco é uma obra do Bolsonaro? Ela a gente tinha sabe da identidade, inclusive, do governo de efetividade quando ela entregava 15% que foi proposto quando nós assumimos. Né? Então, o trabalho que foi feito para entregar água em Jati, no Ceará, para entregar água em Salgueiro, em Pernambuco, para entregar água na barragem de Oiticica, no Rio Grande do Norte, foi todo deste governo. Fora o retrabalho que teve que ser feito, porque nós tínhamos lá a obra deteriorando. Ferrovia Norte-Sul começou no governo Sarney, em 1987, mas estava inacabada, com o mato crescendo. E quem botou agora a ferrovia para funcionar foi o governo do presidente Bolsonaro. Como é que, na prática, a divergência política interferiu na condução de projetos, de obras específicas em São Paulo, na sua opinião? Eu vou te fazer uma pergunta, Mariana. O governo Paulo Câmara de Pernambuco é alinhado ou não ao governo Bolsonaro? E por que os projetos com o governo de Pernambuco saíram? Então a culpa é de João Dória, ministro, é isso que o senhor está dizendo. Não, se não andou é porque a culpa foi do João Dória, ele que não soube se relacionar com o governo. É porque tem coisas que não faziam sentido. Por exemplo, a crítica que é feita à questão da ponte Santos-Guarujá. Mas o Paulo Câmara não era adversário do presidente Jair Bolsonaro na corrida presidencial. É uma diferença importante. Será que o João Dória é realmente um adversário do presidente na corrida presidencial? Eu acho que não. É engraçado que se fala muito do presidente, como se ele fosse sempre o agente da provocação. Ninguém comenta se, por exemplo, às vezes, o tribunal está cruzando a fronteira, está perdendo ou deixando de lado o seu papel ou as funções, ou aquilo que caracteriza a jurisdição, que é a substitutividade, a imparcialidade. A gente vê emissão de opinião o tempo todo. Que o caso Daniel Silveira foi uma infração? Por parte a condenação do Daniel Silveira foi eu fiquei assim, meu Deus, é para isso? Foi uma provocação do presidente? Não, eu não sei, eu acho que... O senhor usou a palavra remédio, inclusive, ministro, como se o presidente estivesse reparando um erro. É claro.
Então eu reforço a pergunta da Não, mas Clarice. eu acho que foi um erro. Assim, vem cá, você vai condenar uma pessoa a 8 anos de cadeia porque ela emitiu uma opinião sendo parlamentar e, em tese, tendo a sua inviolabilidade formal, material, que é uma prerrogativa do parlamentar? Não foi uma mera opinião, né? Ele incita uma atitude de quem tiver Bravata, você vai dar 8 anos de cadeia para uma bravata? Você acha isso razoável? Eu não acho. Eu não acho. Então, acho que aí foi usado um remédio. Acho que realmente ali precisava de um remédio. E o remédio está previsto dentro da própria Constituição. Então, ali houve uma extrapolação? Na minha humilde opinião, houve. Na minha opinião, houve. E o presidente atuou da forma que tinha que atuar. A sua opinião a respeito dessa questão do uso das câmeras nas fardas dos policiais? A gente sabe que o senhor tem um posicionamento crítico em relação a esse instrumento, mas ele trouxe alguns resultados que são comemorados pela atual gestão. Eu fico pensando se dá para comemorar o fato do cidadão ter que ter 2 celulares. Um em casa para fazer pix, outro na rua para ser roubado. Né? Se dá para comemorar a morte de um cidadão por um entregador. Se dá para comemorar o fato de em São Paulo hoje você precisar de carro blindado. Né? Se dá para comemorar essa percepção de insegurança. Então a gente prefere monitorar o policial a monitorar os 350 mil condenados que estão perambulando pela cidade de São Paulo sem uma tornozeleira eletrônica, sem um monitoramento tipo do Estado. Silveira, que ficou e um tempo são sem caras. eletrônica, Tipo Daniel Silveira. Não, é totalmente diferente, Clarice. Não, mas o senhor acha correto aí é ele o estuprador, é o assassino, é o cara que comete o latrocínio, não é o bravateiro, não é o cara que. Não, mas bravateiro ou não bravateiro, houve Entendeu? uma decisão judicial, pode ter tido um indulto do presidente Jair absolutamente. Bolsonaro, mas naquele momento ele estava sujeito a uma decisão judicial que o obrigava a usar uma tornozeleira eletrônica. O senhor acha correto ele ter desobedecido isso? Eu acho que não é correto os 350 mil condenados que estão perambulando em São Paulo. Mas o senhor acha certo Daniel Silveira ter e a gente desligado a sua prefere tornozeleira? gastar dinheiro Ministro, monitorando o o policial. senhor acha certo ou acha errado? Ele ter deixado Eu de acho que usar o caso a do Daniel tornozeleira? Silveira é um caso encerrado. Não é um caso encerrado, Claro isso que é um é. caso ainda está sendo discutido, isso O ainda Daniel tem repercussão Silveira na eleição. recebeu o indulto, gente. Recebeu o indulto. O presidente deu a graça. Decreto Não, mas da ministro, graça. eu só estou perguntando para o senhor dar a sua opinião, a gente está aqui para isso, sobre se é correto o Daniel Silveira deixar de usar a tornozeleira eletrônica. Eu acho errado um parlamentar ser condenado por suas opiniões. Isso, para mim, é o maior cerceamento de liberdade que existe. É isso que eu acho errado. Mas aí, um parlamentar desrespeitar uma decisão judicial, por mais que ele a conteste, o senhor acha correto? Eu acho que decisão judicial se contesta, Se contesta? Se contesta, claro. Não, mas se recorre, tudo bem, se recorre. tem remédios mas para enquanto desfazê-las. Enquanto Entendeu? tem um recurso, Isso, eu não vou cabe entrar aguardar o trâmite da justiça? Veja, nesse isso é uma recurso? questão do Daniel Silveira, com o advogado dele, não tem nada a ver com o assunto. Tá certo? Agora, gastar dinheiro monitorando o policial ao invés de monitorar o criminoso é uma coisa para a gente debater. É uma coisa que... Quer dizer, o criminoso pode andar livremente cometendo seus crimes e o policial tem que estar monitorado. Qual é a mensagem? Eu não confio no meu policial, estou preocupado com a letalidade. Mas vem cá, será que as armas não letais não poderiam também reduzir igualmente a letalidade? Em que medida o meu policial é bem treinado? Então eu estou confiando no treinamento dele. Nós temos uma academia do Barro Branco de São Paulo que tem 110 anos de existência. A Polícia Militar, antigo Força Pública, tem 190 anos de existência. Então, assim, entre esses lados, eu prefiro ficar do lado do policial. Eu confio na minha polícia.